Obrigada por se juntar à Igreja Amor e Vida. É um prazer ter você aqui conosco. Se você deseja contribuir financeiramente, a conta da nossa igreja e CNPJ estarão aparecendo aqui embaixo. Visite-nos em www.igrejaamorevida.com.br. Esperamos que você seja edificado através dessa mensagem. Louvado seja Deus! Se você chegou para o nosso culto agora, não se assusta não. A gente está assim, afogueado mesmo. A gente está aqui na igreja desde quinta-feira à noite. A gente está mais na igreja do que em casa esses dias, não é, gente? Então, crente na presença, dando glória. Eu aprendi a dizer que quem quer vitória, dá glória. E quem dá glória, recebe vitória. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Eu acho que o som está alto para eles, mas eu preciso de referência que eu estou sem. Senão minha voz vai aqui no primeiro versículo, já vai embora. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória? Diga maior glória. Ou diga assim, ó, glória maior. Eu vou continuar lendo. O ministério do Espírito. Eu vou ler de novo. Olha, esse ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não... Pode abaixar então. Você vai fazer isso, pode abaixar. A ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, te agradeço pela sua palavra, eu sei que ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para qual foi designado. Obrigado já à noite, Deus, por olhos para ouvir, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar, experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei, porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra hoje à noite, Pai, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Então nós começamos essa conferência chamada Dias de Glória na quinta-feira à noite. E naquele dia de quinta-feira o Senhor me deu uma palavra sobre a gente colocar em primeiro lugar as primeiras coisas. Diga assim, em primeiro lugar, as primeiras coisas. Os dias passaram e de sexta para cá nós ouvimos instruções. Sexta nós tivemos 2 momentos de palavra, sábado 2 momentos de palavra, domingo pela manhã 2 momentos de palavra, às 6 da tarde agora tivemos um culto de oração de 50 minutos aqui no templo. E o Senhor foi nos dando instruções e palavras-chave que vêm para nós, para que a gente saiba o que é colocar em primeiro lugar as primeiras coisas, não é? E aí o Senhor nos disse, ó, coloque em primeiro lugar a coragem, coloque em primeiro lugar a lealdade, coloque em primeiro lugar o compromisso, coloque em primeiro lugar a entrega. Feito isso, se prepara, porque você vai viver um tempo de superação e de restituição na sua vida. A glória maior, ela não tem só a parte de Deus, ela tem a sua parte também. Eu me lembro compartilhando com vocês na quinta-feira, no livro de Ageu, o povo tinha voltado da Babilônia, já fazia 16 anos que foram escravos em terra inimiga. Então eles voltaram e a terra deles estava destruída. E eles já tinham voltado, construído casas, arrumado empregos, casado os filhos, feito viagens de férias, feito festa de casamento, estavam comemorando muitas cerimônias, enfim. A vida estava andando, alguns iam para a faculdade, alguns saíam de casa e já constituíam outras famílias. E aí o profeta veio da parte de Deus e disse assim, ei, até quando vocês vão viver para vocês mesmos? Aí disseram, não é tempo ainda de viver para Deus, a gente ainda está reconstruindo a nossa vida. Ele disse, faz 16 anos que vocês estão fazendo de vocês mesmos os seus próprios deuses. Vocês se levantam e tomam o primeiro lugar, mas o primeiro lugar deve ser o de Deus.
Vocês precisam ver que o templo, o lugar onde Deus se manifesta, continua derrubado. E vocês podem construir casas, vocês podem viver sonhos, vocês podem casar filhos, mas se não tiver a presença, assim como aquele templo está destruído, assim também vão ser essas coisas que você tem construído debaixo do braço natural, da força do seu braço. Aí eles tiveram um tempo expostos na presença, e essa profecia despertou o espírito de Zorobabel, que era o chefe daquele povo todo, e ele e alguns outros irmãos da igreja e profetas se reuniram e começaram a decretar ou a delegar ao povo que era tempo sim de reconstruir a casa de Deus. Naquele tempo em Ageu, no capítulo 2, logo depois no capítulo 2, a Bíblia fala que o profeta disse: olha, presta atenção, porque vocês estão reconstruindo, eu quero dizer algo para vocês. A glória da segunda casa será muito maior que a da primeira. Por quê, irmãos? Porque levantar um prédio? Não, porque tiveram uma obediência radical. Tinha alguns que tinham um esboço do novo andar da casa deles no papel, mas disseram assim: não, vamos deixar essa obra parada e vamos construir a casa de Deus. Tinha alguns que tinham viagens programadas, mas disseram: não é nosso tempo agora. Agora é tempo da gente submeter radicalmente à presença de Deus. E eles confiaram naquela profecia. Agora veja, a glória de Deus por um tempo, por uma dispensação toda, ela teve que se reservar uma caixa. Nós conhecemos que por causa do pecado de Adão, o pecado separou Deus do homem. E aí, para se manifestar, ele teve que escolher um lugar limitado, que nós conhecemos como arca, né? Da presença de Deus. A presença de Deus ficava naquele lugar, mas nunca foi o plano de Deus que a presença dele fosse limitada, mas era preciso, diga comigo, era preciso, para que através das épocas e dispensações, o plano perfeito de Deus se manifestasse em Jesus Cristo, a fim de que o véu do templo que o pecado levantou fosse rasgado, e assim de uma vez por todas a presença saísse daquela arca e viesse para outro lugar. Então foi preciso com que a presença estivesse ali, mas mesmo sendo preciso que a presença ficasse dentro de uma caixa, Deus nunca foi limitado a uma caixa. Não só na nova aliança, mas na antiga aliança, Deus sempre operou por meio da glória. Eu sei que tem crente, irmãos, que vem para a igreja para ouvir uma boa palestra, para ouvir uma boa palavra, para ver um povo diferente, para sentir um pouco de alegria no coração. Deixa eu dizer, isso é lícito, você ouvir uma boa palavra, você sentir alegria no seu coração, mas deixa eu dizer, igreja é lugar onde Deus manifesta a sua glória. E nós, no nosso tempo, não devemos fugir da glória de Deus, porque na glória de Deus coisas sobrenaturais acontecem. Ainda com aquele povo que estava debaixo de pecado e condenação, que não tinham crédito para estar diante da presença de Deus, mesmo assim, em qualquer oportunidade que Deus tinha, Ele ia e aparecia por meio da sua glória. Eu quero te incentivar a ver alguns textos comigo hoje à noite, para que você veja que em todo momento que Ele pôde, Ele exibiu a sua glória. Vamos comigo para Êxodo, no capítulo 24, quem está aqui diga aleluia. Vocês estão me ouvindo bem? Êxodo 24, versículo 16. Ai, ai. Êxodo 24, versículo 16. A Bíblia diz: e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, em algumas versões está do meio da glória, chamou o Senhor a Moisés. O povo estava condenado, o povo estava em pecado, o povo estava debaixo daquela maldição da lei, ou a lei ia ser dada ainda, mas o povo estava debaixo de uma maldição do pecado. Agora deixa eu dizer, Deus não reservou a sua glória a uma caixa. Ele liberou a sua presença em um lugar chamado Monte Sinai, para se revelar ao povo. E quando a glória apareceu, Ele começa a dar instruções e a falar. Alguém pode pensar, para que esse negócio de glória? Que igreja barulhenta, que povo que fica desse jeito, levantando a mão desse jeito, gritando desse jeito, pulando desse jeito. Quando a glória vem e ministra, a gente escuta o que Deus fala. Diz que no meio da glória, 6 dias a glória ficou no cume do monte. Pensa que coisa maravilhosa, irmãos.
Aquele povo estava no pé do monte, olhando para cima, aquela fumaça, aquela nuvem pesada, aquela presença densa de Deus. E diz que no 7º dia, a glória chama o nome de Moisés. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas a glória nesse tempo estava manifestada numa nuvem. Eu nunca soube que nuvem tem boca. Mas no meio da glória, o seu nome é chamado. Veja outro texto comigo, vai para 1 Reis, no capítulo 8, versículo 11. 1 Reis, no capítulo 8, o versículo é o 11. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz: de tal sorte que os sacerdotes, veja, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da glória, ou da nuvem, segundo a versão que você tem, por causa da nuvem. Assim não, gente. Quem está mexendo aqui no microfone? Ei, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Eu vou ler de novo, 1 Reis 8:11. De tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Não era para ele ficar numa arca, limitado numa caixa, não era para a presença só ficar reservada ao Santo dos Santos, mas em todo momento que ele tinha uma oportunidade, o que ele fazia? Ele aparecia com sua glória. A glória é um meio lícito para que Deus fale, para que Deus se manifeste, para que Deus levante pessoas, para que Deus dê instruções, para que Deus ative ministérios, para que Deus fale sobre o futuro. Sempre que ele pôde, ele manifestou a glória. Aqui nessa situação, ele não só manifestou a glória, mas a Bíblia diz que toda a casa onde as pessoas estavam adorando foi cheia da glória de Deus, de modo que eles não podiam entrar ou estar ali para ministrar, porque a glória era tão pesada, a presença era tão palpável, que eles iam querer entrar pela porta, mas parecia que tinha alguém ali apalpando eles. De fato, Deus não queria que eles não entrassem, mas quando Deus encontra um povo que está afim da glória dele, a glória vem palpável, de modo que você percebe como o Heitor percebeu: Jesus está aqui comigo nesse lugar. Esse lugar parece grande, é um elevador para uma criança pequena, mas quando ele chega, ele preenche os espaços e diz: não tenha medo, eu vou com você, e diga a eles que eu estou lá com eles também. Talvez você sente tanto buraco vazio na sua vida. O que falta? A glória. Só que glória não vem por religião. Eu vou à igreja. Glória não está aqui nesse tempo, nessa dispensação para a visitação. A glória de Deus habita em você. Vamos ver um outro texto comigo, em Números capítulo 14, versículo 21. Veja que Deus sempre desejou mostrar a sua glória. Números, capítulo 14, versículo 21. A Bíblia diz, Números 14, 21. A Bíblia diz: porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra, como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Diga toda a terra. Diga não uma caixa. Diga toda a terra. De fato, irmãos, eu acho bonito quando a gente vai em lugares que fazem aquela arca, uma réplica daquela arca, e colocam ali no púlpito. Acho bem bonito. Mas Deus nunca quis ficar limitado a uma caixa. Lá em Números, na antiga aliança, ele disse: meu desejo é que toda a terra veja a minha glória. Escuta isso aqui. Ele estava na caixa por uma necessidade, mas mesmo na caixa ele disse: ei, tão certo como você vive, também é certo que toda a terra vai ver a minha glória. Que coisa maravilhosa. A glória não é para final de culto. A glória não é para conferência. A glória não é só para quando a unção profética vem. A glória é para ser vista na sua vida todos os dias. A glória não está presa a um ambiente físico.
A glória não está presa a um prédio, porque senão nós estamos colocando a presença de novo numa caixa. A glória te acompanha o tempo todo, aonde você for, a glória vai junto com você. Mas por que eu preciso dessa glória? Para você ouvir o que Deus está falando com você. Mas por que eu preciso dessa glória? Para o seu espírito ser despertado, que não é tempo de viver para você mesmo, mas é tempo de ter uma obediência radical aos comandos que Deus disse para você e ao seu respeito. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós estamos numa geração que às vezes para dar uma instrução para uma pessoa, você precisa de mim com tantos argumentos. Olha, não faça isso por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Mas se nós estivéssemos mais envolvidos com a glória convence. Você sabe que nós estamos num tempo, eu não tenho nada contra isso, mas para uma pessoa entrar na igreja, faz circo, faz balada gospel, se tem glória, não precisa nada disso. Eu não estou falando mal de quem faz isso. Eu só estou dizendo que as gerações passadas não precisavam disso para encher a igreja. Sabe o que tinha lá? Glória. Nem dava tempo de chegar no evangelismo para ir distribuir. Eu concordo com isso e acho que tem que ser feito, evangelismo. Mas quando eles iam sair, o povo já estava entrando. Não foi assim em 1905? Na Rua Azusa? Não foi assim quando William Seymour, um negro, num tempo em que ele não podia falar nada a ninguém, ele estava ouvindo atrás de uma porta em Dallas, um ensino sobre oração em línguas. Eles não sabiam, estou dizendo de 1900, eles não sabiam o que era oração em línguas. Até a polícia se metia no meio desses cultos, desses crentes que falavam, esse povo é hipnótico, eles estão em transe. Eles são demônios, eles são feiticeiros, eles estão em transe. Porque havia algumas práticas, e existem até hoje, que deixam as pessoas em transe, eles não conseguiam discernir. Mas sabe de uma coisa? Havia um homem negro, que saiu de um lugar, lá perto da Califórnia, pegou um ônibus, porque ouviu alguém falar sobre uma glória maior. Ele disse, eu preciso estar exposto a isso, eu não posso ficar na caixa da religião, eu sei que Deus tem mais. Ele pegou um ônibus com quase nenhum dinheiro, ele chegou naquela escola de um homem chamado pai do Pentecostes, e o nome dele era Charles Parham. Ele estava ensinando sobre oração em línguas, ele nem tinha tanta propriedade assim, mas ele já tinha algum tipo de conhecimento. E quando estava ensinando, quem é que estava atrás da porta? Um negro, chamado William Seymour. Por que estava atrás da porta? Porque tinha segregação, os negros não podiam sentar nos cultos, ou nas escolas bíblicas, com os brancos. Aquele homem, por causa da glória, se sujeitou à desonra, de ser rejeitado em um ambiente. Mas quando você ouve sobre a glória, você não está nem aí sobre o que os homens pensam ao seu respeito. Nós nunca vimos uma geração tão ressentida, tão melancólica, tão depressiva. Pastor, o que está faltando nas igrejas? A glória. Não está faltando um método não adianta. Estão tentando há décadas métodos de voltar ao passado. Vamos orar no umbigo, vamos ver a terceira e a quarta geração. Não muda. O que muda? A glória chegar hoje, quebra toda a condenação. Nunca mais você é a mesma pessoa. E diz que William Seymour saiu dali cheio do Espírito Santo e voltou para a terra dele. Começou a orar, a fazer cultos. Ele mesmo não tinha sido batizado ainda, porque eles não compreendiam plenamente os dons do Espírito. E eles de alguma maneira acreditavam que tinham que se preparar ou esperar para que fossem batizados no Espírito Santo, assim como muitos de nós que frequentamos a igreja fomos ensinados. Ei, você não está pronto, espera um pouco para você ser batizado no Espírito Santo. E alguém fica assim, meu Deus, eu queria tanto falar em línguas como essa pessoa fala, mas por que eu não falo? É porque eu não sou bom, porque não é o tempo, porque eu não sou tão espiritual quanto aquela pessoa. E isso, agora ficou bom, e isso ao invés de ajudar a pessoa a ir para cima na vida espiritual, condena, escraviza. E ela vai para o culto e ela pensa, queria tanto crescer espiritualmente, mas não estou pronto ainda. Deixa eu dizer, ele voltou para lá e ele ouviu falar sobre uma irmã em Cristo que tinha feito toda a escola com Charles Parham. Pegaram o único dinheiro que tinha para comida, ele e um amigo dele na Rua Azusa, e chamaram aquela mulher. Disseram, manda ela vir de Dallas até lá, até a Califórnia, é longe demais. E ela veio de ônibus. Quando chegou lá,
O amigo dele foi batizado no Espírito Santo, começou a orar em línguas. Ele mesmo ficou olhando, meu Deus, o que é isso? Isso acontece mesmo? E começaram a fazer reuniões e ficaram orando 10, 12 horas por dia. Quantas horas, irmãos? Quantas horas, irmãos? Alguém pode dizer, pastor, eu não passo 5 minutos orando, já estou cansado. Falta a glória. Porque quando a glória está lá, passou 5 horas. Você pensou, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Eu não quero sair desse lugar, Deus. Por que eu tenho que viver essas coisas aqui na terra? Eu quero ficar aqui na sua presença. Eu quero ficar debaixo dessa glória. E esses homens começaram a orar. E as pessoas começaram a bater na porta. Deixa eu entrar nessa reunião de oração. Deixa eu entrar nessa reunião de oração. E começou a crescer tanto que eles tiveram que ir para um outro lugar. Aí já na rua Azusa. E diz que lá, estando lá, uma menina de 12 anos sentou num piano, num teclado. E, olha lá, já vendo lá, mãe da Manuela. O povo é machista, não é? Por que não chama pai da Manuela? Não é? Põe o pai aí, irmão. Bom, vamos voltar. E chegando lá, diz que tinha uma menina com 12 anos, batizada do Espírito Santo, já no movimento da Rua Azusa, começou a tocar piano. Pergunta para mim, ela sabia tocar, pastor? Nenhuma nota, nem sabia o que era dó, porque eu pego o teclado e eu sei fazer. Do, ré, mi, fá, fá, do, ré, ré, do, sol, fá, mi, do, ré, mi, fá, fá, só com esses dedinhos aqui. Ela não sabia nem isso, mas a glória veio e ela tocou a música inteira daquele culto. Diz que o povo estava passando do outro lado da rua, pediam para entrar, posso entrar aí? Não, irmão, mas o que você quer aqui? Não, estou sentindo alguma coisa, eu preciso entrar nessa reunião. Ninguém nem convidava, nem tinha Facebook, mas tinha a glória. Irmão, o prédio encheu tanto, era 2 andares, uma casa, um sobrado, um estábulo, onde tinha cavalos antes, né? E diz que o segundo andar, sabe o que aconteceu? Cedeu, caiu. Os crentes estavam lá, dando glória, sapateando, curando, pregando, profetizando. E o segundo andar veio abaixo. Pergunta se alguém morreu. Ninguém morreu. Ninguém nem se machucou. Porque a glória estava lá. Faltava glória? Sabe o que aconteceu? Esse movimento se expandiu, se expandiu, se expandiu, se expandiu. E é conhecido em todo mundo, inclusive no Brasil. Nós sabemos, ou nós provamos do Espírito Santo, porque 2 homens de Deus que frequentavam a Rua Azusa vieram para o Brasil. Diga, louvado seja Deus. Foram lá para o Belém, desembarcaram lá, começaram a igreja Assembleia de Deus lá, diga aleluia. Trouxeram, sabe o que? O Espírito Santo para o Brasil. Agora deixa eu dizer, nesse mesmo tempo, diga no mesmo tempo, lá na Europa, no país de Gales, aconteceu o maior avivamento que a terra já viu. Um menino chamado Evan Roberts, com aproximadamente 16 anos de idade, adolescente como vocês são, 16 anos, sonhando em ir para uma faculdade, os amiguinhos do culto jovem, foi para a faculdade, chegou lá, o Senhor disse, volta, abre mão desse sonho que você tinha, porque eu vou te usar para incendiar os seus amigos adolescentes. Ele vem consumido por essa chama que falou para ele na glória dele. No meio da glória, ele ouve a voz de Deus. E ele, consumido por aquela chama, ele abre mão do sonho da faculdade. E ele volta só para ministrar aos seus amigos adolescentes. Aqueles adolescentes eram só adolescentes, dando as mãos como vocês estavam dando quinta-feira à noite ali, gritando, porque começaram a serem batizados pelo Espírito Santo. Os adultos chegavam e diziam, que bagunça é essa na igreja? Eles não conseguiam fechar a boca, porque em 6 meses 100.000 pessoas foram salvas e batizadas no Espírito Santo, numa reunião de jovens. Que coisa maravilhosa. O que tinha lá? A glória. Diz que no país de Gales não tinha mais bar. Eles iam para um culto como o nosso aqui hoje à noite. Evan Roberts, eles não tinham toda a revelação da palavra, irmãos. Eu dou aula sobre isso na Unilife, por isso que eu estou falando com propriedade para vocês.
Eles não tinham plena revelação da palavra. A revelação veio vindo e está vindo até hoje. E a gente está andando numa revelação maior do que eles andavam. Mas eles tinham um coração debruçado, deitado sobre o Espírito Santo. E diz que eles iam para um culto como esse, e ele tinha tanta vergonha de alguém achar que a fama, ou que os olhares, ou que ele tinha tanto medo de roubar a glória de Deus, que ele se escondia atrás do púlpito. E o povo ficava, não tinha louvor, não tinha banda, não tinha equipe, não tinha iluminação. O povo ficava 1 hora, 2 horas, esperando na presença. Enquanto estavam ali debruçados em consagração, um era batizado do Espírito Santo lá no fundo. Alguém ouviu o grito. Ninguém nem pôs a mão. A glória ministra. O outro saía da cadeira de roda e levantava. Fui curado. Quantos testemunhos, se você começa a ler sobre o avivamento do País de Gales, você vai ver. Isso era uma coisa presente em todo o tempo na reunião deles. Não cabia mais na igreja. Estoque de Bíblias na Europa acabou. Não tinha nenhuma livraria, nenhuma gráfica que conseguia produzir Bíblias na velocidade da demanda que as pessoas estavam adquirindo. Acabou, não tinha como fazer Bíblia, porque todas as Bíblias na região, toda a Europa, foram compradas e adquiridas. Diga aleluia! Essa força que a gente está fazendo para alcançar as nações, ela vai ser diminuída quando a glória estiver presente em todas as reuniões dos crentes na igreja e na vida deles. Agora veja, essas pessoas não vinham para o culto para então entrar na glória. De segunda a segunda, elas viviam no manto da glória de Deus. Que coisa maravilhosa. Debaixo da glória coisas acontecem. Agora, veja uma coisa. Na antiga aliança, Deus revelou o desejo de derramar uma glória maior. Diga, glória maior. Vá comigo para Joel no capítulo 2. Versículo 28. Oh Pai. Aleluia. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz: e acontecerá depois. Diga depois. Que Joel falou na antiga aliança. Ele está dizendo, ó, vai chegar um tempo em que vai acontecer algo muito específico. Derramarei o meu espírito. Veja lá. Com letra maiúscula, espírito ou minúscula? Está falando de quem? Derramarei o meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Eles viam a glória, mas o que Deus queria? Que eles tivessem uma expectativa de uma glória ainda maior que ia ser derramada. Aqueles homens viviam, eles iam para o culto. Eles viam coisas, adversidades, tinham perseguição, tinha gente querendo matar eles. Eles pegavam a Bíblia, a família e falavam, vamos que tem uma glória maior vindo. Vamos que tem uma glória maior vindo. Eles não sabiam quando ia ser, eles não tinham revelação de como ia acontecer. Eles não tinham toda a revelação acerca de Jesus Cristo. Talvez eles nem tivessem a revelação do nome de Jesus e do tempo em que ele se manifestaria. Mas eles tinham uma promessa. Será que é hoje que o dia que ele vai derramar a glória maior sobre toda a carne? E aí de repente os nossos filhos vão profetizar para a gente. E a gente vai começar a sonhar, e os nossos jovens vão começar a ter visão. Eles iam para o culto naquele dia, eles iam com o coração cheio de alegria. Eles diziam, como é gostoso esse lugar é glória, como é gostoso esse lugar, aqui tem a presença de Deus. Eles voltavam para casa, no outro dia eles voltavam como? Vamos que pode ser hoje que ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne. O Espírito, a pessoa, a presença de Jesus Cristo estava preso numa arca, mas eles iam para o lugar onde eles adoravam a Deus com a expectativa, é hoje que ele sai de lá, é hoje que eu sou tocado por essa glória, é hoje que isso me marca para sempre. E isso mantinha a chama do coração deles acesa, para ficar de pé diante de qualquer adversidade. É isso que manteve o coração de
de Evan Robert, aceso naquele tempo de tantas confusões na cabeça. É isso que fez com que William Seymour, mesmo sendo rejeitado, ficasse atrás da porta na espreita, esperando um instante, ou que fosse ouvir só um pouquinho sobre oração em línguas. É isso que fez uma mulher chamada Maria Ether, quando em 1980 e pouco, ela recebeu um chamado para pregar. É isso que fez, mesmo depois dela ter perdido 6 filhos de uma vez só, é isso que fez ela se levantar e correr todos os Estados Unidos com a palavra da glória maior e dizendo: ei, se prepara, porque o Espírito Santo está vindo aí e ele vai fazer coisas poderosas na sua vida. Era uma mulher, ela foi presa porque a polícia não conseguia entender como é que ela manifestava aquele tipo de coisa, e as pessoas ficavam rendidas por horas. De fato, a mente natural não consegue entender as coisas que Deus faz, porque para o homem natural a glória maior é loucura. Mas se você crê, se prepara, porque de fato a sua vida para o mundo vai virar uma loucura, mas nunca mais eles vão esquecer de você e nem do que Deus fez na sua vida. Você percebe a presença dele aqui hoje? Agora veja, a glória maior foi chamada ou foi dita na antiga aliança, mas ela foi revelada na nova. E é por isso que eu comecei a ministração falando do texto de 2 Coríntios capítulo 3, porque disse: no ministério da morte a glória apareceu, de modo que os homens não conseguiam olhar a face de Moisés por causa da glória, porque até o rosto muda. O que é o rosto? É a identidade. A sua identidade muda, não é só de colocar a palavra na cabecinha não, mas é de se relacionar com a glória de Deus. A gente já não é mais o mesmo. Olham para a gente e falam assim: ei, você mudou tanto. O que aconteceu? A glória. Tem luz em você. Você brilha. Parece que eu olho para você, sua face está tão iluminada, tão linda. Você está tão bonito agora. Como é que a sua casa está tão bonita desse jeito? Eu sinto uma paz quando eu chego perto de você. E isso vem, não é só de frequentar a igreja não, isso vem de se relacionar com a glória de Deus. Eu conheço pessoas que frequentam a igreja, irmãos, que tem uma tromba, é pior do que o diabo. Você também conhece pessoas incrédulas, pessoas pesadas, pessoas com o coração dividido, pessoas que falam mal dos outros o tempo todo, pessoas que até oram para que as coisas não dêem certo para outras pessoas. Estão na igreja, mas quando um crente, ele se relaciona com a glória, com a presença de Deus, até quando ele é rejeitado, como William Seymour foi, ele diz: deixa eu ficar aqui um pouco, porque eu prefiro ficar um dia nessa presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Agora, a Bíblia diz que a glória maior foi revelada para a igreja. O que será? A glória maior é o que? É um fogo, é um vento, é um sopro? Vamos ver Atos no capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Atos 2, versículo 1. Atos 2, versículo 1. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz que ao cumprir-se, diga, já se cumpriu, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o quê? Fica com a Bíblia aberta. Deixa eu dizer algo para você aqui. Eu estou estudando sobre isso ainda. Talvez eu venha depois melhorar o que eu vou falar agora, mas eu já quero te inspirar. É provável, irmãos, que esse som que foi ouvido nesse texto de Atos 2 seja as multidões de anjos que estavam limitadas a agir na terra só em casos específicos, por causa do pecado de Adão. A Bíblia diz que quando Satanás caiu com ele 1/3 de anjos, e viraram anjos ministradores do diabo aqui na terra. Tem muitos. Nós chamamos eles de principados e potestades. A Bíblia nos chama assim. Agora deixa eu dizer, tem anjos de Deus e muito maior. A quantidade dos anjos de Deus é muito maior, infinitamente mais do que aqueles que caíram com Satanás. E eles vinham em momentos específicos. Você vê na Bíblia, o anjo do Senhor apareceu. O anjo do Senhor apareceu. Em alguns versículos, essa palavra anjo do Senhor representava o próprio Jesus. A gente não vai entrar nisso agora, mas em muitas outras vezes era um anjo mesmo enviado da parte de Deus
Inclusive, a Bíblia fala que quando Jacó, quem sabe quem é Jacó? Levanta a mão para eu saber que não tem que pregar todo o Gênesis para você agora. Amém. A Bíblia diz que Jacó, quando estava indo para outra cidade, para o Peniel, né, para o encontro com Deus, antes de passar pela família, arrumar a sua esposa e ganhar bens e ficar rico, e até chegar lá no Peniel, que é o lugar onde ele ia ser marcado pela glória de Deus, ele parou em um lugar, ele dormiu em um lugar chamado Betel. E por que foi chamado de Betel? Porque diz que aquele lugar, ele pegou e recostou a sua cabeça num travesseiro, e diz que ele dormiu, enquanto dormia ele viu uma escada que ligava a terra ao céu. E diz que os anjos subiam e desciam. Subiam e desciam. Por que não ficavam? Porque aqui não era o lugar deles ficarem. Eles subiam e desciam. Subiam e desciam. Agora veja. Quando Cristo morreu, Ele tomou de volta a autoridade de tudo que Adão tinha dado ao diabo. Inclusive em 1 João diz assim, ó, a terra é vossa. Em João diz, tudo é vosso. A gente está dizendo assim ao diabo, a Bíblia diz, né? O mundo jaz no maligno. Sim, o mundo caído. Mas espera aí, eu tenho autoridade dada por Deus sobre toda a terra. Porque Deus deu a Adão autoridade sobre toda a terra. E quando Cristo morreu e ressuscitou, essa autoridade original dada para Adão sobre toda a terra, sobre tudo que se rasteja, sobre toda a erva, sobre toda a planta, sobre o oceano, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre tudo que existe foi dada a mim e a você. Diga, eu tenho autoridade sobre tudo. Porque você está num campo legal. Não é ilegal esse campo para você. Esse campo é legal para você. É ilegal para Satanás. E nós estamos pregando o evangelho para quê? Para que cada vez mais o reino de Deus seja anunciado. Para que o poder de Satanás seja enfraquecido cada vez mais. Porque o poder dele está na vida de pessoas que não conhecem Jesus. Mas quando alguém conhece Jesus, ele enfraquece mais. Ele perdeu mais um do time dele. E veio para a gente. Agora, quando em Atos no capítulo 2 está dizendo que veio um som do céu, irmãos, provavelmente, esses sons são os anjos vindo. E eles vêm, e a Bíblia diz que eles têm asas. Na visão de Isaías, no capítulo 6, diz que um anjo tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com 2 cobriam outro canto lá. Isaías, no capítulo 6, eram 6 asas. Imagina se cada anjo tivesse 6 asas, voando. Você já viu o som de asas? Voando. Agora vem todos os anjos do céu, no dia de Pentecoste. Por quê? Porque se cumpriu a liberação que foi dada a Joel. No capítulo 2, era um dia esperado e aguardado. Haviam só 120 pessoas esperando. Mas para Deus, se fosse uma, Ele já ia fazer e manifestar. Porque estava escrito nos planos dele. E diz que quando Ele vem, um som vem do céu. Diga, um som do céu. Imagina, irmão, que coisa poderosa. A gente ouvindo um som agora e tendo aquela consciência. São os anjos voando aqui. Pois eu quero liberar algo sobre a sua vida. Debaixo dessa glória ministrada esses dias, seus ouvidos espirituais são abertos. Eu quero dizer que pessoas que estão aqui na nossa reunião ouvirão um chamado de Deus como Samuel ouviu 3 vezes pela madrugada. Samuel! 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 Pessoas que estão na nossa reunião hoje à noite ouvirão um chamado de Deus como Ananias ouviu. Ei, levanta e vai na rua direita porque tem um homem orando lá. Ouvidos espirituais abertos. Agora a Bíblia continua dizendo, veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram, diga, passaram a fazer o quê? A pedir para o pastor que estava lá com eles: ei, como é que é esse negócio? Me ensina. Aí o pastor veio e faz: dá glória, irmão, dá glória, até enrolar a língua. Foi isso? Não. Diz que a consciência daquela presença, com a expectativa no que estava escrito, abriu o coração deles para que eles fossem cheios e crescessem tanto em fé, naquela consciência de glória, que passaram. Isso é sinal
que quando a glória vem, línguas estranhas são faladas. Não, pastor, eu sou crente, ando na glória de Deus, não gosto desse negócio de línguas estranhas. Então você nunca provou da glória, porque a glória sempre vem acompanhada com tudo que o Espírito Santo é. E quando ele chega, ele vem como fogo, ele vem como vento, e a sua reação é línguas estranhas. A principal evidência, a única e a principal evidência do Espírito Santo é o falar em outras línguas. Se alguém caiu e não falou em outras línguas, não foi batizado com o Espírito Santo. Mas se alguém não caiu e começou a falar em outras línguas, houve batismo com o Espírito Santo. E diz que eles começaram a falar em outras línguas. E tem gente religiosa que quer pegar o texto da Bíblia e dizer que não foi bem assim. Porque diz assim, não, eles estavam falando em línguas estrangeiras. Porque olha lá o texto falando que o povo ouvia. Deixa eu dizer, isso mesmo, o texto fala que o povo que ouvia cada um na sua própria língua. Mas os que falavam línguas estranhas, língua dos céus. A Bíblia não diz que os que falavam em japonês, alemão, francês, português, inglês. A Bíblia diz que os que ouviam nas suas próprias línguas. Mas os que falavam línguas estranhas. E é por isso que eles ficaram maravilhados. Os incrédulos falavam assim, eles estão falando uma língua que eu não sei de onde vem. Que pátria é essa que tem essa língua? Mas enquanto eles falam, eu ouço a interpretação do que eles estão falando na minha própria língua. Era o dom do Espírito Santo se manifestando, de modo que até os incrédulos puderam ver aquilo. Porque em Números, no capítulo 14, estava dizendo, a minha glória, tão certo como você vive, a minha glória será vista por toda a terra. Tinha alguém que não cria, mas vai ver a glória e vai ficar maravilhado com o que a glória faz. Agora veja, quando a glória chegou, o que é a glória maior? O ministério do Espírito Santo. Irmãos, a glória, não reduz a glória a uma nuvem, a um vento, a um fogo. Não reduz o Espírito Santo e são manifestações. Mas a glória é o modo de operação do Espírito Santo. Quando nós falamos sobre uma glória maior, o que nós estamos falando? O Espírito Santo quer trabalhar. Quando nós falamos sobre uma glória maior, não é sobre construir um templo como aquele que foi reconstruído. Não, a gente está falando, deixa o Espírito Santo levantar esse templo que é você. Deixa o Espírito Santo trabalhar de maneira sobrenatural na sua vida, para que quando as pessoas olhem para você, não vejam você em ruínas, deprimido, com um casamento acabado, com finanças destruídas, mas olha e fala, meu Deus, o que aconteceu com você? Era um ateu, mas quando olha para você, fala, meu Deus, o que aconteceu com você? Porque já sabe, só pode ter sido Deus. Agora, quando o Espírito Santo começa a operar, quando a glória maior começa a operar, o que acontece? Veja comigo alguns textos. Primeiro, Atos 3. Tem um aleluia aqui, quem dá mais? Atos 3, do 6 ao 8. Atos 3, 6 a 8. Olha, o Espírito Santo começou a trabalhar. Desceu, diga desceu. Cumpriu e foi derramado, diga foi derramado. Irmãos, precisa descer de novo? Não, diga desceu. Quando a gente está aqui numa reunião e você já é crente, você já tem o Espírito Santo dentro, você não pede mais para ele descer, porque ele já desceu. Mas eu não estou sentindo, mas não importa, está escrito. Você não precisa sentir o que está escrito, você precisa crer no que está escrito. Ah, mas por que você ora em línguas assim? Isso não é pecado. Pecado é não orar, porque desceu. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Agora, pecado é não orar em línguas, porque não orar em línguas é incredulidade. E tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 23. Agora, aqui em Atos 3, 6, 8 diz, Pedro, porém, lhe disse. Quem era esse homem? Aquele que queria cortar a orelha de inimigo. Aquele que disse assim, Senhor, eu vou andar com você todo o tempo. Mas negou 3 vezes. Aquele que disse assim, não, você não vai para a cruz. E ouviu, sai Satanás. O próprio Jesus, o mestre dele, falou assim, sai diabo. Era isso aqui. Agora, quando a glória desceu, e quando Pedro foi cheio da glória de Deus, o que acontece? Ele está na porta do templo, pregando.
Ele não podia, ele não era bem visto naquele templo. As pessoas nem queriam que ele entrasse na sinagoga. Mas ele estava lá na rua vindo para o templo. E diz que Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho... Tem gente intimidada porque está sem dinheiro. E está pensando, quando o dinheiro chegar, então eu cumpro o meu chamado. Mas se você não cumprir o seu chamado, o dinheiro nunca vai chegar. É ao contrário. Hoje eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho um chamado. E sobre a revelação desse chamado, debaixo dessa glória que eu vivo, então eu libero isso sobre a sua vida. Ele está dizendo isso para um aleijado. Diga: aleijado. Quantas pessoas têm passado pela sua vida que estão sem possibilidade nenhuma de avançar na vida? É um aleijado. Quem sabe é você mesmo, que vem à igreja, visita, frequentador de igreja, cliente de igreja, sentando numa igreja como se sentasse no McDonald's. Deixa eu ver se o lanche está bom hoje, senão não paga o dízimo. E está aleijado na vida, sem andar, dependendo da mão das pessoas o tempo todo, dependendo do favor das pessoas o tempo todo. Mas quando você se expõe à glória, o favor de Deus chega. E é isso que aconteceu aqui. Diz assim, olha: e tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se... Irmão, tem coisa que só acontece debaixo da glória. Alguém diz assim: pastor, eu não vou na sua igreja, porque outro dia teve um pastor lá, ou você mesmo, que eu sou desse. Eu fui para frente, você me empurrou. Irmão, nem vi que eu te empurrei, estava tanta glória em mim, nem percebi que eu... Até porque quem vem para... Tem dois tipos de pessoa que vem para frente: o que quer e o que quer pagar para ver. Se quiser, eu vou dar um empurrãozinho para ajudar. Tem gente atrás para pegar. Se quiser pagar para ver, merece ser empurrado. É ou não é? Agora, debaixo da glória, Pedro não pensou assim: ei, querido, olha, será que você pode levantar desse chãozinho? Irmão, a Bíblia diz que ele pegou o aleijado pela mão direita e pum, levantou na hora. E diz que o aleijado se firmou no pé. E diz que se firmou e já começou a sapatear e a dançar. E o povo começa: esse homem aleijado está aí desse jeito a vida inteira. Mas quando a glória chega, a glória muda o cenário de uma vida inteira. Antes era fracasso, era derrota, era enfermidade. Um dia na glória é sucesso, é de pé, é vitória, é expectativa de algo novo acontecendo. Sabe quando esse bico da sua cara vai sair? Porque você não é papagaio, não é para ter bico. Quando a glória chegar. Ah, mas o Espírito Santo não veio. Veio e está pedindo, batendo na porta do seu coração, querendo trabalhar, e você fecha. Ah, não gosto dessas coisas de crente, de igreja. Fala mal não, irmão, porque é pecado. Pecado contra o Espírito Santo, Deus não perdoa. Está escrito na Bíblia. Olha aqui Atos 5. O que aconteceu primeiro? Atos 3. Quando o Espírito Santo começou a trabalhar, curas começaram a acontecer. Irmão, traga para a igreja pessoas enfermas. Peça oração, ore você mesmo. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão... É para acontecer cura na igreja. Ai, meu filho, tem crente assim com expectativa em médico e remédio mais do que em Deus. É pecado ir no médico? Claro que não. É pecado tomar remédio? Claro que não. Mas tem expectativa que antes do médico e do remédio, a glória de Deus vai curar você. Comece se colocando a primeira coisa em primeiro lugar. Não comece logo já fazer o seu roteiro de maldição. Ah, eu vou passar por esse médico, ele vai falar isso, aí ele vai me receitar aquele. Isso é um roteiro de maldição. Comece a colocar no filme da sua vida as coisas em ordem. Olha, isso chegou, mas aí eu deixo Deus trabalhar. Eu vou logo colocar essa palavra de Isaías 53 no meu coração, 54 no meu coração. E isso vai me curar, porque está escrito que ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, moído pelos nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz foi sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então onde tem glória tem cura. Outra coisa, Atos 5:18. Atos capítulo 5, versículo 18 e 19. Atos 5, 18 e 19. Quem achou, diga aleluia.
A Bíblia diz: prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas e conduzindo-os para fora lhes disse, e continua o texto, depois você lê. Irmão, presta atenção. Os homens pregavam a palavra, estavam sendo perseguidos, mas não negociavam a fé. Foram presos. Eu quero saber onde é que o diabo te prendeu, porque você decidiu ser crente. Quais são as prisões que se levantaram na sua vida? Você está preso financeiramente? Você está preso em uma enfermidade, em uma decepção amorosa? Você está preso com a palavra de alguém que não foi cumprida? Você está preso na amargura de um coração ferido por alguém? Você está preso em uma expectativa falsa que não vai acontecer? O que é que te prende hoje à noite? A Bíblia diz que aqueles homens estavam presos, mas um anjo chegou naquela prisão. Sabe o que falta? Fé. Porque se pessoas te prenderam, se situações e circunstâncias te aprisionaram, Deus pode agora enviar um anjo. Pastor, eu nunca vi um anjo. Eu não sei como é que é, irmão, mas de alguma maneira ele tem chaves para abrir portas. Eu não sei como é que acontece, mas a Bíblia diz que um anjo, não foi Deus e não foi Jesus, diz que foi um anjo enviado da parte de Deus que veio, pegou a chave, abriu a porta daquela prisão, de modo que aqueles homens não saíram por trás fugidos. Quem faz isso é bandido. Eles foram conduzidos, ou seja, vem que eu vou na sua frente, vem. Os anjos levando o carcereiro, estava lá: oi querido, tudo bom? Oi, estou levando eles embora, porque essa sentença não é para eles. Oi, ó, você tá, fica aí, ó, abre o portão para mim que eles vão sair agora. E os homens como atônitos. Diz inclusive que um dos carcereiros, em outra ocasião que eles foram presos, em Atos, no capítulo 16, diz que um dos carcereiros que resistiam os homens de Deus naquele lugar, virou crente e abriu uma igreja, porque viu a glória. A minha vida é emprego, casa, casa, emprego, emprego, casa. Ei, tem uma glória para você. Você pensava que ia ser assim, mas tem algo de Deus reservado para você. Você vai dizer: eu planejei tanto, emprego, casa, casa, emprego, mas agora é nações, mas agora é ministério, agora é chamado, mas agora eu entro em hospitais e o diabo sai correndo porque ele me odeia, porque eu chego lá e curo as pessoas. Diz inclusive que na Europa, na época de Evan Roberts, não haviam pessoas no leito, não tinha enfermo, a glória curava todo mundo. Irmãos, a gente reclama tanto do hospital na cidade, não tem leito, o povo está morrendo na rua. Vai orar, crente, em vez de ficar falando mal. Se levanta e vai lá. Não tem leito? Vamos orar e vamos impedir as pessoas de chegarem no leito. Eu vejo fila de gente, de crente. Eu tenho agenda de 2 meses de gabinete, gente esperando 2 meses para resolver um problema. Eu não vejo fila de gente indo para o hospital livrar outros de enfermidade. O que falta? Glória. As pessoas estão assim: meu problema é muito sério. Deve ser, eu concordo, pode ser que seja mesmo. E pastor está na igreja para aconselhar. Não estou falando que eu não quero fazer isso. Eu só estou dizendo que tem uma glória para te levantar, de tal maneira que você não vai se reduzir a uma caixinha de uma vida miserável. Você vai sair dessa caixa hoje. Agora, diz que eles estavam lá e aconteceu o que? Uma intervenção divina. Tem coisas que você está sentado aqui, você não pode fazer nada, porque você é crente, você não vai mentir, você não vai fazer o lerite falso para comprar nada, você não vai sonegar imposto. Você vai dizer: acabou o dinheiro, eu vou pagar o imposto, vou declarar isso, vou pagar funcionário, vou fazer isso, aquilo outro. Não tem jeitinho, eu sou crente. Aí porque Deus vê você naquela situação, Ele envia logo um anjo, ó, o ministro da economia. A Bíblia diz que os anjos são ministros. Tem um ministro das finanças de Deus, e ele vem, e aí ele tira aquela cadeia financeira, e você recebe o que nem pensou que ia receber, para o fim que você esperava. Deixa eu declarar algo sobre a sua vida. Prisões financeiras estão caindo por terra agora. Não dá o seu jeito e não mete a sua mão desse jeito, para não sujar a sua vida espiritual. Porque se você meter a sua mão de novo, o diabo vai acabar com você. Deixa o Espírito Santo trabalhar, ainda que isso te custe tudo que você tem hoje. Faça direito, seja fiel, porque daí o anjo vem
e abre aquela prisão que o diabo tentou colocar você para parar a sua vida. Você confia em você ou em Deus? Então faça do jeito de Deus, que a glória vem para te assistir. Então o que o Espírito Santo faz? Faz coisinha básica, cura, tira a gente da cadeia, sem ser Aladim, uma fumaça pela janela, né? Outra coisa, quem quer ver comigo? Atos capítulo 10, versículo 3. Atos capítulo 10, versículo 3. Obrigado. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz assim, Atos capítulo 10, no versículo 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Aí começa a dizer que ele tem que mandar alguém ir buscar Simão, também conhecido como Pedro, lá em outra cidade, para vir ministrar o Espírito Santo para ele. Um ímpio, mas era temente a Deus. A Bíblia chama ele de temente a Deus. Um homem que agradava o Senhor, ou seja, só faltava ser crente. Já estava marcado o dia dele, né? Ele estava buscando o Senhor em oração. Ele dava esmolas. Quando a palavra esmola aí nesse texto não significa o que sobra, mas ele dava sementes para pessoas que representavam o reino de Deus. E ele queria ter uma experiência maior com Deus. E diz que um anjo vem e aparece para ele. Alguém está dizendo assim: nunca vi anjo, esse negócio de ver anjo, olha, até acho bonito, mas nunca vi, que besteira isso. Um anjo que apareceu, mudou toda a vida de Cornélio, que é esse homem que viu esse anjo, e de toda a sua parentela. Um anjo. Ah, não quero ver anjo não, que besteira. Já vou na igreja domingo à noite, para aquele negócio é coisa de pastor, esse negócio de ver anjo. Irmão, Cornélio não era pastor e nem estava nos 5 dons do ministério. Nem era integrante de nenhuma equipe ministerial da igreja. Nem estava na comissão de Paulo, nem de Pedro, nem de Tiago, que era pastor em Jerusalém. Não fazia parte de nada na igreja, mas clamou a Deus. Um anjo veio pessoalmente, parou na frente dele e começou a falar com ele. Eu tenho tido esse tipo de manifestação frequente na minha vida com Deus. Eu estou sentado orando, muitas vezes eu estou preparando a ministração aqui para a igreja, e eu começo a olhar para trás, e o Senhor me diz: é o seu anjo. Outro dia, estava saindo, e disse: você vai por um caminho, e ele vai junto. O diabo pensa que está mexendo com você, está mexendo com ele. Você crê se você quiser. O Espírito Santo me disse: você tem um anjo específico aqui, te guarda o tempo todo. Não é para a gente adorar esse anjo, mas é para saber que Deus tem estruturas e ministros da parte dele para guardar você em todo o seu caminho aqui na terra. Você pode entrar até numa boate hoje à noite depois desse culto, mas tem um anjo com um olho bem grande para você assim, ó. Alguém pode sair da igreja até para um motel. O anjo está lá olhando assim: sai dessa vida, menino. Sai dessa vida, mulher. Alguém diz assim: o Espírito Santo me incomodou. Não, irmãos, o Espírito Santo não é chato para incomodar. Mas o anjo está lá, ó, cutucando você, ó. Ó, sai dessa cama. Não fala no Facebook com essa mulher que ela vai destruir seu casamento. É o anjo do Senhor. Você tem que ter temor. Tem um anjo. Ah, mas eu não... Deus está lá no céu. Primeiro que Ele está aqui em você, ó. E aqui do seu lado tem anjos do Senhor. Você levanta, o Espírito Santo aqui dentro e o anjo aqui fora. Inclusive a Bíblia diz que o diabo procura alguém que possa devorar, possa tragar. Mas diz assim que o justo, ele é cercado por anjos. Por que o diabo não devora você e não acaba com você hoje? Primeiro, por causa da palavra de Deus, da presença que habita em você. Segundo, que você tem uma barreira de anjos ao seu redor. Ninguém te toca. O que você precisa? Crer. Porque tem anjos que estão trabalhando. Posso contar uma história para vocês, pessoal? Não é minha. Posso contar? Não é fofoca gospel. É para te inspirar. Tem um homem que me influencia muito. O nome dele é Kenneth Hagin. Eu estava lendo um livro dele chamado Eu Creio em Visões. Nós temos na livraria. Essa é a minha dica de hoje.
creio em visões. E ele conta que em determinado ano, eu posso errar a data, mas por volta de 1950, ele estava no trailer com a família dele, com os filhos, com a esposa. Ele morava dentro do trailer porque ele tinha naquele tempo um chamado itinerante, então ele ficava pregando de igreja em igreja. E ele estava passando por dificuldade financeira. Ele estava preparando uma mensagem, deitado na cama, enquanto as crianças estavam fora do trailer com a esposa dele. E ele preparando a mensagem, ouviu um barulho, olhou, voltou. Preparando a mensagem, ouviu o barulho de novo, olhou, voltou. Foi embora para a igreja, pregou, meses passando, e ele pegando empréstimo no banco, para conseguir lidar com as demandas do ministério dele. Ele tinha já deixado a casa dele, deixado a cidade dele, tudo que ele tinha no trailer, uma esposa e 2 filhos e uma Bíblia embaixo do braço, crendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E passando por tantos problemas financeiros, de modo que mês a mês fazia dívidas no banco. E um dia ele passou a orar sobre isso, assim: Senhor, você não me chamou para passar por isso. Você disse na sua palavra, Isaías 1,19, que se eu quiser ouvir, eu vou comer o melhor dessa terra. O Senhor me disse: pois é, não quero que você passe por isso não. Inclusive, meu filho, naquele dia tal em que você estava debruçado na sua cama, preparando o sermão para aquela ministração, naquele culto, naquela igreja, naquela noite, o meu anjo cutucou você 2 vezes para dizer: cuidado como você está lidando com as finanças esse ano, porque está chegando uma crise financeira na sua nação, uma recessão. Eu tentei te avisar pelo meu anjo, mas você não me deu ouvidos. Isso significa que pode ser, irmãos, que muitos de nós que estamos aqui, estamos passando por problemas financeiros de qualquer outra ordem. Não é porque Deus não nos preveniu, mas é porque Ele tentou falar, e por causa da vidinha natural que a gente leva, a gente não deu ouvidos àquilo que Ele manifestou para nós. Namoros errados, compras erradas que levam pessoas para dívidas, pessoas erradas andando do seu lado, frequentando a sua casa. Deus está o tempo todo falando. Será que você está ouvindo? Tem anjos para te ajudarem, para mostrarem para você o que Deus separou para você. E eu estava olhando para isso. Foi em outubro de 2019. E o Senhor me disse: naquele dia, diga ao povo da sua igreja, meu filho, que março, apesar das escolhas erradas, o Senhor me disse: março, diga a eles, março é o mês da independência financeira. O Senhor me disse em outubro que março é o seu mês de independência financeira. Mas escuta uma coisa: toda profecia tem 2 partes, a de Deus e a sua. Não vive uma vida de qualquer jeito e depois fala: não se cumpriu. Se compromete com as instruções que foram dadas nesses dias de glória maior. E só veja o anjo abrindo essa cadeia financeira na sua vida, tirando você de lá e trazendo você para um lugar onde Ele disse: há um favor maior para a sua prosperidade. Você está aqui ainda? Eu sei que eu tenho que terminar, mas deixa eu dizer isso para você. Tem anjos que estão aparecendo para você todo dia, e você está dizendo que é um vulto. Você está dizendo: ai, senti uma coisa ruim. Porque quando você não se relaciona com a presença, Jesus aparece e você diz: é um fantasma. Quando é só lei, quando é só religião, é a providência divina, como os discípulos. E você diz: é um fantasma. Era Jesus aquele dia, tirando você daquela rua. Era o anjo do Senhor tirando você daquele relacionamento errado. Era o anjo do Senhor te convencendo a abrir mão daquele processo enganoso. Era o próprio anjo de Deus dizendo: não se associe com essa pessoa. Era o anjo de Deus dizendo: ei, não deixe de congregar. Era o anjo de Deus dizendo: leia a palavra de Deus. Era o anjo, era o Espírito Santo ali dizendo para você: ei, rapaz, creia no Espírito Santo, creia. Era a presença dele: deixa eu te levar para lugares mais profundos na minha presença. Era Ele em todo o tempo. Era Ele de manhã, era Ele de tarde, era Ele de noite. Deixa eu dizer, talvez todo esse problema que você se enfiou foi por causa de não dar ouvidos a isso que Deus falou para você. Mas Deus está dizendo hoje: acabou. O seu tempo de espera acabou. Essa porta de condenação eu estou fechando. Eu estou abrindo hoje uma nova estação. O Senhor me visitou e me disse que o nosso ano está dividido em 8 etapas, 8 tempos. O primeiro tempo do nosso ano acaba hoje. Amanhã começa outro tempo.
E nesse tempo que começa, é outra estação a partir de amanhã. Diga uma nova estação. Irmão, eu estou cheio da presença de Deus. Eu estou vendo profeticamente isso. Tem anjos do Senhor aqui. Feche seus olhos. Tem pessoas que estão perdendo fôlego nessa hora por causa da presença. Tem pessoas com a perna mexendo, com mão queimando. Quem é que está com a mão queimando agora? Levanta a mão para eu ver quem é que está com a mão queimando. Levanta, vem aqui quem está com a mão queimando. Vem aqui agora. Você está com a mão queimando, vem aqui. Vem aqui, você está com a mão queimando. Mais alguém com a mão queimando? Vem aqui, pastor, você está com a mão queimando, a mão está queimando, pegando fogo. Mais alguém percebendo a mão, sentindo a mão queimando? Olha para mim aqui, olha para mim. Não é para dar, é para receber. Mais alguém? Mão queimando. Estenda a sua mão, sabe o que é isso? O ministério de cura que Deus está te dando. Sempre que as mãos queimarem, é uma evidência que precisa fazer algo. Lá naquele hospital tem pacientes que vão. Outros você vai segurar. E você sabe que vai segurar porque a mão vai queimar muito. Meu Deus, está pegando fogo isso. Roboshi Coloco anjos ali, diz o Senhor, específicos, para te trazerem instruções sobre cura divina. Mulher, diz o Senhor, vírus que o diabo tem lançado não chegarão e não se manifestarão, porque você saberá primeiro. Não se manifestarão sobre a terra vírus. O Senhor está te levando para uma dimensão maior e mais profunda do Espírito. Você verá as nações e ataques demoníacos antes deles se manifestarem na terra. Olhos abertos. E o seu corpo não vai ser retalhado por isso. Em nome de Jesus. Fogo no corpo inteiro. É a cura, pastor, é a cura. É um chamado para cura. Onde você chegar, você vai saber. A mão vai queimar. Você vai impor as mãos e curar pessoas. Recebe de Deus, em nome de Jesus. É um chamado de cura. Você crê? É um chamado para a santidade. Você crê? É um chamado para um mergulho mais profundo. Você crê? Moisés viu uma sarça. A sarça é você. É para queimar. A mão queimando é para curar. Pois o seu estilo de vida é queimando. Queimando, 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 queimando. Dá glória a Deus, irmãos. Tem pessoas que vão almoçar e jantar com anjos. Uma nova dimensão do seu chamado. Uma nova dimensão. Não são só olhos espirituais abertos, são aguçados. Vendo além. Diz o Senhor, eu enviei meu anjo ali naquela mesa. Você estava orando e meu anjo estava diante de você.
naquele dia. Eu estou vendo a sua Bíblia aberta no Salmo 112. Foi naquele dia que meu anjo estava lá dizendo as coisas que vinham no seu coração. Isso é para você. Vendo ele, almoçando e jantando com ele, almoçando e jantando com ele. Visão. Porque jovens terão visões. Visão. Dá glória a Deus, irmãos. Dá glória a Deus, irmãos. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Suya a chicatora babas. Irmãos, eu vou ler um texto só para a gente terminar. Romanos 12, 11. Põe aqui no telão. Nem precisa abrir a Bíblia agora. Shiki e pro mocho pra a si no romboboshu bros. Qual é a minha parte na glória maior? Sede fervorosos no Espírito. Espírito com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula ou minúscula? Não ouvi, maiúscula ou minúscula? É o seu Espírito ou o Espírito de Deus? Essa é a sua parte em toda essa demanda. Queimar. Ser fervoroso. Deixa eu ler uma versão que eu tenho aqui. Romanos no capítulo 12. Suripru-o-o. Tenta levantar. Tenta. Tenta. Pode tentar, que você não vai sentir suas pernas. Pode tentar, ó. Ou te abraça, papapá. Deus te quer rendido. Rendido. Roupa, nem levanta ele, que ele vai cair. Romama e show e. Tem uma versão de Romanos 12 na Bíblia The Voice, que é americana, que diz assim, olha: não afrouxem sua fidelidade, o trabalho é duro. Deixa o seu espírito estar em chamas, borbulhando e fervendo, enquanto você serve o Senhor. Diga: em chamas, borbulhando e fervendo. Diga mais uma vez: em chamas. Diga: borbulhando e fervendo. Sabe o que fez William Seymour se sujeitar à brecha de uma porta? Muitos de nós, irmãos, teríamos chutado aquela porta. Isso não é uma sensação de um culto avivadinho, não, irmãos. É a pessoa do Espírito Santo que está em você, para você queimar, você borbulhar e ferver. Tem um chamado para você hoje à noite. Se você estava frio de espírito, a sua parte é ser fervoroso. Como é que eu vou ser fervoroso, pastor, pelo amor de Deus? Jeremias 29, põe no telão para mim. Jeremias 29, versículo 13. Sobra e chamar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Como é que eu vou ser fervoroso? Como é que eu vou borbulhar? Não estou sentindo nada. Uma busca contínua. Não só molhe o seu dedinho num cultinho de domingo, não. Te encharca dessa glória.
para que enfermidades não te parem, para que prisões não te calem, e para que olhos espirituais sejam abertos, para que o mundo, para que a região celestial, para que o lugar onde Deus opera e ordena coisas, seja visível a você. Porque o Senhor disse uma palavra para nós esse ano: não mais enigmas, um ano de interpretações. Nada ficará oculto diante de você. E o que Deus quer fazer hoje à noite é não deixar nada oculto diante de você. Pessoas que estão tramando pelas suas costas e você não sabe, queima, porque essa prisão de engano não vai prevalecer na sua vida. Você bateu a mão e eu vi alguém lá com o coração contra o seu. Deus sabe, o Espírito Santo sabe que você é capaz de amar. Mas tem alguém ali, onde você trabalha, com o coração contra o seu. O Senhor disse: não consegue falar, porque eu enviei meu anjo antes. Tenta. O Espírito Santo está me dizendo que já tentou 2 vezes, mas não conseguiu. E nem conseguirá. Porque quando chegar o seu tempo acabado ali, é de cabeça erguida, com portas abertas. É que eu estou vendo um anjo abrindo portas. Eu vejo um corredor com muitas portas, e eu estou vendo todas essas portas sendo abertas. Não vai ter uma, vão ser várias. E você vai escolher em qual você vai entrar. Roma mama baixas. Não é um corredor escuro, é claro, ou seja, tem luz lá. O Senhor preparou um caminho de luz. Não vai ser no engano. Tudo vai chegar antes. E até essas outras portas, ninguém tocará em você, porque eu coloquei anjos para te guardarem lá. Aleluia.